Vontade do Caos. Capítulo 285, Cap 284. Assalto à Fortaleza de Farus. Parte 2. Ponto de partida. Algo estranho está acontecendo. Nos últimos dias, minhas tropas estão desaparecendo uma após a outra. Ontem um pássaro morto-vivo que era um familiar menor voltou de uma investigação onde a única pista era um círculo de terreno baldio onde nada existia. Este foi encontrado no caminho onde as duas tropas que chamei de volta deveriam levar para chegar aqui. Os restos de um Deabid foi encontrado. Infelizmente, a maior parte do corpo foi destruída. O pior é que 2 itens sagrados foram perdidos. Meu único consolo é que tenho outros 2. Mas não é isso que mais me incomoda. O problema é que não sei nada sobre esse inimigo. A única coisa que sei é que eu não podia ser aquela aldeia de refugiados dirigida por aquela lamia azul. Eles não eram uma ameaça. Eu os estava guardando para o final na esperança de que eles reunissem todas as aldeias espalhadas em um só lugar para que eu pudesse acabar com isso mais rápido. Mas de alguma forma apareceu um inimigo desconhecido. Talvez me empolguei já que tudo estava indo conforme o planejado nos últimos anos. Fui descuidado. Por causa disso a maior parte do meu exército desapareceu e de alguma forma até seus corpos desapareceram. Embora eu tenha recebido informações sobre um ataque pela primeira vez, eles estavam muito longe. O mais rápido que consegui enviar reforços foi 3 horas depois, mas não havia mais quaisquer tropas minhas lá. Suspirar porque tudo isso está acontecendo quando estamos quase prontos para o ritual. Talvez uma das outras religiões tenha notado nossa presença, mestre. Lixe, isso é impossível. A razão de eu fazer isso aqui é exatamente porque não tem olhos de nenhum dos reinos deste continente aqui. Eu não estou fazendo isso apenas por vingança. Este lugar é um ótimo ponto de partida onde podemos nos fortalecer escondidos. Eu também deixei vários Undeabids guardando as cadeias de montanhas, mas nenhuma criatura de qualquer tipo foi detectada entrando aqui. Poderia nosso Deus nos dar as respostas para esse inimigo? Lixe, faz alguns dias que notei que o grande Karak está evitando fazer contato. A última mensagem divina que recebi foi para tomar cuidado com as fadas. E o herege que o deus Karak mandou matar? Lixe, impossível. Pela mensagem divina que sabemos que ele não estava na serra. Não tem como ele vir aqui fazer tudo isso sem ser descoberto. Um vampiro não tem esse tipo de poder. Traga-me água para lavar as mãos. Para me acalmar comecei a trabalhar em um novo projeto. Um zumbi de retalhos que criei com diferentes partes de monstros poderosos. Tive que usar a saúde de algumas dezenas de meus servos, mas acho que valeu a pena. Infelizmente não temos material suficiente para dar as bênçãos de Caraca a este zumbi. Teríamos que abrir mão de metade do exército para isso. Lixe, ele ainda vai demorar alguns minutos para se levantar. Minha magia ainda está fortalecendo o corpo dele. Tive que usar quase todos os cristais mágicos que você fez nisso, mas ele será uma ótima arma contra esse inimigo desconhecido. Eu estava coberto de sangue. A sala ao meu redor está cheia de corpos desmembrados e havia uma criatura de vários metros de comprimento no chão. Passei os últimos 2 dias juntando essas partes do corpo e usando vários feitiços e maldições para tornar essa coisa útil. Espero que não demorem muito. Parece que você tem certeza sobre o próximo passo deles. Lixe, sim, por mais improvável que seja, só consigo pensar em uma coisa para fazer. Estrondo. Bom, estamos sob ataque. De repente o chão e toda a fortaleza estremeceram. Senti as barreiras que havia colocado ao redor da fortaleza quebrando uma atrás da outra em questão de segundos. Também ouvi meus servos gritando que estamos sendo atacados. Então um sorriso perverso se espalha pelo meu rosto. Chegaram mais rápido do que eu esperava. Eu olho para esse monstro que criei com um grande sorriso no rosto. Ele ainda vai precisar de algum tempo. Enquanto isso vamos ver quem está me causando tantos problemas até agora. Vá buscar os outros 2 guardas. Sim mestre. Lixe, Posenos, havia uma razão pela qual eu estava na liderança. Eu tinha as melhores habilidades de detecção depois de Elsaris, então eu poderia entrar na fortaleza primeiro sem ser emboscado. Menor setas de luz maior vezes 20 e, ao me aproximar das muralhas da fortaleza, notei que havia cerca de 30 mortos-vivos com arcos ou bastões se preparando para nos atacar de cima das muralhas. Eu usei um feitiço de luz para atacar o maior número deles,
Normalmente só sou capaz de controlar as múltiplas ativações desse feitiço com precisão de até vezes 10, mas usei minha capacidade de pensamento paralelo para dobrar esse número. Minhas flechas leves são muito rápidas para me esquivar, então levei apenas um segundo para acertar as cabeças de 20 inimigos no topo das paredes. Justamente quando pensei que os outros 10 iriam atacar, vejo um ataque de lâmina de energia voar em direção a eles antes de tornando-se uma serpente que passa pela cabeça de todos eles. Eu já vi esse ataque antes e sei que era o líder da vila. Agora que não havia inimigos em cima das muralhas, conseguimos nos aproximar do portão destruído, então invadi. Enquanto jogava minha adaga para a esquerda, me esquivava de um ataque da minha direita e cortei 2 inimigos que pularam na minha frente. Então puxo o fio que amarrei no meu punhal para recuperá-lo da cabeça de uma ninfa que tentava fazer um ataque escondido em quem passava pelo portão. Não ande sozinho, faça grupos com frequência se for entrar nos prédios. Enquanto eu dava ordens, uma flecha passa por cima da minha cabeça, atingindo a cabeça de um arqueiro orc que tentou me atacar de uma janela. Mate todo mundo lá fora e fique de olho nas janelas. Eu dei ordens enquanto continuava lutando contra os inimigos que corriam em direção à nossa posição. Desta vez eram centenas de mortos-vivos. Menor explosão de luz maior vezes 2 e menor flecha de fogo maior e eu usei magia para acertar algo que senti que estava vindo em minha direção pela frente, enquanto usei 2 ataques de luz que causam uma explosão de luz queimando e cegando os inimigos. Mas para os mortos-vivos esse ataque é mais forte que um feitiço de fogo. Ouço ossos se quebrando não muito longe de mim e quando me viro vejo que foi Ivan quem parou um orc de 2 metros de altura que estava correndo em minha direção. Até agora, apenas os inimigos mais fracos apareceram, mas isso não vai ficar assim por muito tempo. Eu seguro minha espada e adaga com força enquanto corro para a frente. Eu uso minha espada para desviar uma adaga que veio voando em minha direção enquanto me jogo no meio de alguns orcs totalmente armados com suas armaduras e espadas. Menor espinhos da terra maior e, então eu uso a magia da terra no chão fazendo aparecer espinhos de terra no meio deles, mas todos eles se defenderam ou se esquivaram, mas o importante é que eu os separei. Um deles morre ao desviar do meu ataque com uma flecha que perfurou seu capacete e sua cabeça. A flecha não para até romper a parede de pedra a 2 metros de distância. As flechas de Freya são realmente poderosas. Fiz isso para separá-los. Nem sempre preciso matar, já basta causar o caos no campo de batalha e impedir que os inimigos ataquem de forma organizada. Olho em volta e vejo todos lutando. O número de inimigos já superou o nosso, então estamos perdendo. Vejo muitas de nossas tropas sendo feridas ou mortas. Poucos têm força para lutar contra as tropas de Farus que são mais fortes. Quando eu estava distraído assistindo a outra cena de batalha, fui atingido por um golpe poderoso que quebrou meu braço direito enquanto me jogava contra a parede, fazendo uma marca do meu corpo ficar ali. Bom. Bleu. Kofi quando bati na parede. Senti uma das minhas costelas quebrar também e sangue saiu da minha boca. Vomitei ainda mais sangue ao cair no chão. Eu olhei para o que me atingiu apenas para ver este vestindo armadura completa correndo em minha direção segurando uma espada de 2 mãos. Sem ter tempo para pensar, eu rolo no chão e depois pulo para trás, abrindo uma distância entre mim e quem me atacou. Vi sua espada cortar um pedaço da parede como se fosse papel e tentei identificar esse inimigo quando ele se virou para eu. Foi então que vi pela abertura do capacete que era uma caveira. Parecendo melhor, também pude sentir uma aura de morte ao redor dele. Eu senti essa aura antes. E, enquanto pensava, bebi uma poção de cura e usei minhas habilidades para curar mais rápido. Menor luz maior e, eu uso magia de luz iniciante e coloco muita mana para fazer um flash na frente desse inimigo. Enquanto isso, eu me afasto um pouco mais. Enquanto eu fujo, um zumbi berserk tenta me atacar, mas uma lâmina de luz quebra a sua cabeça em 2 e continua correndo enquanto puxo meu braço quebrado para colocar o osso de volta no lugar. Então deixo a cura entrar em vigor enquanto ataco esse inimigo. Menor explosão de fogo maior e menor lança de luz maior e eu uso uma rajada de fogo embaixo dele para derrubá-lo no ar. Em seguida, uso um ataque mágico leve para acertá-lo antes que ele atinja o chão. Menor lâmina da morte maior sem desviar o inimigo. Use um ataque de lâmina de energia negra que corta a minha lança de luz em 2. Agora eu me lembro, um Diatiknit deve ser um dos 3 Undead Farus convocados. Eu uso minha conexão com Nyx para falar com ela em minha mente antes de ser atacado novamente. Você já está pronto?
Ainda não, Nix. Vontade do Caos. Capítulo 286. Cap 285. Assalto à Fortaleza de Farus. Parte 3. Eu estava começando a ficar irritado e frustrado. Não achei que demoraria tanto para o plano ser colocado em prática. Esse inimigo é forte e não está nem me dando tempo de respirar. De repente eu tenho um mau pressentimento e desço. Então algo grande passa por cima de mim e bate na parede. Quando olho vejo que era a líder da aldeia. Ela se levanta e corre na mesma direção de onde veio. Parece que ela também está enfrentando um inimigo forte. Mas não posso me dar ao luxo de desviar minha atenção deste Cavaleiro da Morte. Menor, levante e lute. O maior Cavaleiro da Morte. Eu estava achando estranho que ele não me atacasse. Mas logo entendi o porquê. Energia negra cobriu sua espada quando ele a enfiou no chão. Então essa energia negra se espalhou por 10 metros ao redor dele. Logo metade dos cadáveres se levantaram e vêm em minha direção. São mais de 20 mortos-vivos. Menor, setas de luz maior vezes 20. Eu uso o mesmo ataque de antes para acertar a cabeça da maioria dos mortos-vivos. Isso cuidou deles, mas deu uma abertura para o Deatic Knight, que tentou me atacar enquanto lançava magia. Mas eu já esperava isso. Então assim que o vi se mover, usei minhas linhas na minha frente e o amarrei o suficiente para terminar de me livrar dos mortos-vivos enquanto ele cortava as linhas. Assim que eu estava prestes a atacar esse cara, sinto uma aura horrível cobrir todo o lugar. Essa aura está cheia de sede de sangue e um sentimento de morte ainda maior do que a aura desse Cavaleiro da Morte. Percebi que aqueles próximos estavam paralisados por causa dessa aura. Então eu uso todas as minhas habilidades de aura ao mesmo tempo para afastar essa aura. Minha aura, por algum motivo, afastou facilmente essa aura horrível, pois é muito mais forte. Nesse momento eu uso minha espada para desviar a espada do Deatic Knight e foco na direção para onde a aura está voltando. Lá eu vejo Faurs. Sua imagem era exatamente como as pessoas da vila me disseram. Ele parece uma mistura da raça dos orques e ghouls. Ele deve ser o primeiro híbrido que vejo neste mundo. Olho para ele e vejo um sorriso frio e cruel em seu rosto. Ele aponta seu cajado em minha direção, que parece ser feito de ossos negros e tem 3 caveiras na ponta. Encontrei o herege. Faro, menor maldição da morte, maior Farus. Assim que eu vi ele sabia que iria perceber quem era a fonte da aura que tirou a aura dele. Isso era uma armadilha e eu caí. No momento em que nos olhamos ele lançou um ataque em mim. Uma caveira feita de névoa roxa sai de seu cajado e vem em minha direção. Foi muito rápido para eu me esquivar ou me defender. O ataque me atinge. Arg! Quando o crânio da névoa me atingiu, ele se dissolveu na névoa que começou a me cercar tentando entrar no meu corpo. Mas naquele momento uma luz escarlate sai do meu corpo e queima essa névoa em chamas escarlates. Sinto que esse poder vem da benção que a deusa Selene me deu depois que a neblina se dissipa. Eu olho para o rosto zangado de Farus. Eu sabia que para a benção da deusa Selene ter reagido deve ser o poder de outro deus. Eu tento correr para Farus, mas o Deatic Knight diante se coloca na minha frente e tenta me parar. Eu pulo para o lado esquerdo e uso minhas linhas para prender em seu corpo e puxá-lo com toda a minha força, jogando para a esquerda onde vi um esqueleto de 4 metros de altura vindo em minha direção. Quando o Cavaleiro da Morte atinge o grande esqueleto, os dois ficam presos em ossos afiados que crescem do chão. Então uma coluna de fogo aparece do chão subindo a uma altura de 10 metros, consumindo os dois inimigos dentro. Mas estou achando estranho o miasma que está por toda esta fortaleza. Vejo que o miasma perto da coluna de fogo está entrando na área de ataque. Isso foi muito estranho. Esse tipo de ataque leve não significa nada para mim. Cavaleiro da Morte, a energia escura explode a coluna de fogo de dentro para fora, mostrando que o grande esqueleto e o Cavaleiro da Morte estão cercados por um escudo negro que estava consumindo o miasma dos arredores. Enquanto assisto isso, evito a magia que lançaram em mim. Pulo para trás cortando a cabeça de um ogro que tentou me pegar desprevenido e olho para quem me atacou. Vejo um esqueleto em um manto de mago ao lado de Farus. Posso sentir uma aura tão forte quanto a que sinto do Deatic Knight vindo daquele esqueleto. Farus estava olhando para o campo de batalha com um olhar irritado. Eu podia sentir sua aura tentando se espalhar novamente, mas ainda estou usando minha aura para detê-lo. Então ele me olha cheio de ódio. Quando eu pensei que ele ia atacar, ele olhou para trás e sorri cruelmente. Estou muito longe desta vez para ouvir o que ele diz ao esqueleto, mas ele aponta seu cajado para cima, espalhando uma energia que fortalece todos os mortos-vivos no campo de batalha. Ao mesmo tempo sinto um tremor que fica cada vez mais forte, como se algo estava se aproximando.
Eu tenho um mau pressentimento. Eu tento falar com Nix novamente. Você ainda não está pronto. Estamos começando agora, mas levará alguns minutos para ativar. Nix, caramba. Eu não posso ficar parado. Tenho que resolver isso mais rápido. Pelo menos vou acabar com aquele esqueleto ao lado de Farus. Eu corro para frente mais uma vez. O Deathknight fica na minha frente e tenta me atacar. Desta vez eu preparo um ataque, mas não para ele. Menor lâmina de luz maior e eu lanço a lâmina de luz em forma de X usando um punhal e uma espada. Esse ataque passa pelo lado do Deathknight e vai em direção a Farus. Enquanto isso, uso minha velocidade superior para passar por baixo das pernas do Deathknight, que tem um corpo maior que o meu. O Deathknight ia tentar me atacar, mas Ivan aparece e bloqueia seu caminho. Sua espada coberta de fogo começa a trocar dezenas de golpes com a espada coberta de energia negra do Deathknight. Enquanto isso, continua com o que ia fazer. Menor ataque mortão maior e, como imaginei, esqueleto se coloca na frente de Farus e tenta impedir meu ataque com um escudo. Logo após meu ataque atingir o escudo, eu uso minha carga para acertar o mesmo local, quebrando o escudo mágico. Menor garras de vampiro maior e, então eu largo minha adaga e uso minhas garras para perfurar o peito do esquecimento e agarrar seu núcleo, mas não consigo puxá-lo para fora. Você não achou que seria tão fácil, não é? Liche, menor espinho de osso maior Liche. Estando tão perto desse esqueleto eu pude entender que era um Liche. Sua aura era muito parecida com o Liche que eu enfrentei dentro da masmorra de cadáveres. Ele usou uma magia que fez um grande espinho de osso sair do chão e atravessar minha barriga, mas eu não solto o núcleo dele. Eu uso corrosão na minha mão enquanto abro esse núcleo com toda a minha força. Eu queria para quebrá-lo. Ah! Liche, menor esfera de luz maior e, menor devorador dos mortos maior Faurs. Um círculo mágico do meu tamanho aparece ao meu lado e um crânio com metade do tamanho do meu corpo sai voando do círculo mágico e morde meu ombro enquanto me puxa para longe do Liche. Ah! Liche, mas ela não para de gritar. A luz vermelha em seus olhos escurece e ele cai no chão desmoronando em uma pilha de ossos. No lugar onde o Liche estava, uma esfera de luz brilhava com um núcleo quase completamente derretido por dentro. Eu usei um feitiço que cria uma esfera defensiva ao redor do núcleo do Liche enquanto minha habilidade de corrosão estava ativa. Parece que um dos generais de Farus se foi. Maldito herege, não sei como você foi parar na cordilheira, mas vai pagar por interferir nos meus planos. Faro, venha. Faro, o tremor que estava ficando cada vez mais forte havia parado em algum momento sem que eu percebesse. Nas palavras de Farus, uma garra gigante atravessa as paredes do prédio atrás dele e tenta me agarrar, mas uma flecha atinge o chão entre mim e aquela garra, causando uma rajada de vento que não empurra para trás a garra vertiginosa que continua avançando em minha direção, mas sou jogada a 6 metros de distância na direção oposta da garra. Parece que Freya me salvou dessa vez. Eu corto em pedaços esta caveira gigante me mordendo com minha espada e pego 2 garrafas de sangue e bebo enquanto continuo tentando me curar. Vejo um líquido verde na mordida ferida no meu ombro. Acho que aquela caveira tinha veneno nos dentes, mas parece que não me afetou por causa das minhas resistências. Sem tempo para pensar muito, me viro para Ivan, que ainda está lutando contra o Deathknight por perto. Então me viro para a garra que tentou me acertar. Logo a parede do prédio se quebra ainda mais e um grotesco com mais de 8 metros de altura sai do prédio e fica ao lado de Farus enquanto ele ruge para cima. Era uma criatura que parecia ser feita com diferentes partes de cadáveres diferentes. Já parecia ter uma forma próxima a humanoide, mas suas garras eram de monstros gigantes. Seu corpo tinha vários tipos de cores e costuras por toda parte. Tinha aranha gigante, pernas em forma, uma cauda de cobra gigante e 3 cabeças de lobo. Ele era muito musculoso de uma forma grotesca e não natural. Como se esse monstro não bastasse, notei Farus usando um círculo mágico que absorvia dezenas de cadáveres e lançando vários núcleos de monstros para convocar outro Liche atrás desse monstro gigante. Em meu desespero, ouço o que estava esperando até agora. Estamos ativando agora, Nix. Logo vejo um pilar de luz vindo de algum lugar próximo. Então o pilar de luz se expande em todas as direções até chegar onde estamos em grande velocidade e tudo ao nosso redor fica coberto de uma luz dourada e um sorriso aparece no meu rosto. Vontade do Caos. Capítulo 287, Cap 286. Assalto à Fortaleza de Farus. Parte 4. Povo Nix. Quando o mestre passou pelas paredes da fortaleza que eu atravessei,
Eu me afastei de sua sombra e circulei a fortaleza do lado de fora, liberando magos a cada poucos metros. Depois que todos os magos estão no lugar, eu entro na fortaleza e caminho pelo campo de batalha escondido até o interior do maior edifício. Então liberto Irina, Vanessa, Kira, Biako, Layla, Eusaris e seus filhos. Todo mundo já sabe o que fazer, vá. Não tínhamos tempo a perder repetindo o que cada um ia fazer. Todos já sabiam seus deveres. Layla ia roubar tudo que Varus havia escondido. Isso era para evitar que ele usasse alguma outra carta escondida contra nós e conseguir alguma coisa vamos precisar. Kira e os filhos de Eusaris matariam os magos e arqueiros que devem se posicionar para atacar de longe. Eles têm que matar todos sem chamar atenção para si mesmos, pois todos possuem treinamento e experiência como assassinos que o mestre pediu que fizessem. Eusaris será responsável por procurar e capturar a filha do líder da aldeia. No caminho ela matará qualquer inimigo que não chame a atenção de ninguém para nós. Irina e Vanessa vão ao centro da fortaleza para completar a parte principal do plano. Enquanto isso, sou responsável por protegê-las. Não posso deixar que sejam interrompidas. Depois que todos vão fazer suas tarefas eu começo a ir em uma direção junto com Irina e Vanessa. Vamos lá, o centro deve estar nessa direção de acordo com as medidas que fizemos antes. Espero que os magos lá fora não sejam atacados. Irina, a batalha ainda deve estar acontecendo dentro da fortaleza. Será tarde demais quando Varus perceber o que estamos fazendo. Vanessa, se ele perceber, esse plano é uma loucura. Deve haver um massacre acontecendo no campo de batalha agora. Mas esta é a nossa única chance de vencer. Mas temos que ser rápidos antes que algo possa acontecer ao mestre e aos outros. Um homem de acordo com as contas. Vanessa, chegamos ao que parece ser um depósito de armas. Havia muitos soldados lá dentro, mas fiz tentáculos das sombras quebrarem a maior parte de seus pescoços enquanto Vanessa usava magia de luz nos mortos-vivos. Quando terminamos de matar os inimigos, tranquei a porta por dentro e comecei a roubar tudo que estava lá enquanto os outros dois montavam o centro do círculo mágico. O plano do mestre é construir um círculo mágico que cubra toda a fortaleza. Este círculo mágico servirá como um meio para Vanessa usar sua magia sagrada para purificar toda a fortaleza. Isso deve ser suficiente para acabar com todos os mortos-vivos de uma só vez, e danificar qualquer tipo de trem amaldiçoado que Varus possa estar aguardando, incluindo cristais mágicos cheios de feitiços do maldição. Eu estava assistindo enquanto Irina desenhava o círculo mágico usando o pó de núcleos de monstros que Lyra preparou. Então eles começaram a posicionar os núcleos de monstros que servirão para armazenar e converter a energia que esse círculo mágico usará. O núcleo desse círculo mágico vem de um monstro de grau S e será posicionado no centro. Como eles estavam terminando tudo que Layla aparece, ela tinha um sorriso muito feliz. Ela deixou pilhas e pilhas de moedas de ouro globais conosco antes de sair e continuar sua busca. Depois de alguns cálculos, descobrimos que apenas metade disso deveria ser suficiente. Mas isso por si só já era uma despesa enorme de mais de 1 milhão moedas de ouro. Vanessa explicou que converter mana em magia sagrada é muito ineficiente e que ela ainda gastará todo o seu poder para ativar e controlar esse círculo mágico. O mestre chamou 2 vezes para me apressar. Eu estava muito frustrado por estar aqui sem fazer nada enquanto o mestre podia estar em perigo. Mas eu não tinha nada que eu pudesse fazer a não ser esperar e seguir o plano. Quando tudo estava finalmente pronto, Irina usou sua magia para ativar os outros núcleos de monstros que já deveriam estar posicionados ao redor da fortaleza. Agora tudo o que restava era carregar esses núcleos com poder. Então o círculo mágico começou a absorver as moedas globais e os magos devem ter começado a transferir suas energias para os núcleos ao redor da fortaleza também quando tudo estava pronto e a única coisa que faltava era a ativação era quando era a vez de Vanessa. Isso foi mais difícil do que eu esperava, mas ainda tenho 1/3 da minha mana. Agora é sua vez, Vanessa. Irina, obrigado pela ajuda. Irina. Vanessa, depois de fazermos isso, temos que sair daqui antes que eles ataquem este lugar. Tenho certeza que Varus deve ser capaz de descobrir o ponto central deste feitiço depois que ele for ativado. Vanessa, não se preocupe, a fuga é por minha conta. Então recue um pouco. Vanessa, Irina e eu nos afastamos um pouco enquanto Vanessa vai para o centro do círculo mágico. Então ela abre as asas e fecha os olhos. Então começa a falar palavras carregadas de poder sagrado. Menor eu rezo para aquele que tem controle sobre a vida e a morte.
Eu rezo para aquele que anda por oceanos de sangue para trazer a morte para aqueles que ousam ir contra ela. Rogo àquele cujo nome é símbolo de domínio e liberdade maior Vanessa. Cada frase que ela dizia fazia uma aura cada vez mais forte sair dela. Essa aura estava cheia de sede de sangue e era muito dominante, mas ao mesmo tempo era calma. Era uma sensação estranha que me lembrava do mestre por algum motivo. Menor, faça das palavras deste servo suas palavras para que a verdade enterrada seja revelada. Faça do poder deste servo a lâmina que trará terror aos seus inimigos. Faça do corpo desta servo o receptáculo de sua vontade neste mundo maior Vanessa. Logo uma luz escarlate começou a brilhar das asas de Vanessa. Seus olhos de cores diferentes começaram a brilhar e seus cabelos esvoaçaram com o poder que seu corpo estava começando a emitir. Notei também que a aura estava se acumulando no topo de sua cabeça. Menor, ó deusa do sangue Selene, que ao pronunciar seu nome os céus se tornem vermelhos e que este servo seja concedido com suas bênçãos para trazer julgamentos sobre seus inimigos maior Vanessa. Com suas últimas palavras, toda a aura e poder que sairá de seu corpo formará um círculo de poder dourado com um brilho vermelho que flutuou acima de sua cabeça enquanto ele se virava. Naquele momento eu senti como se estivesse enfrentando algo maior que eu. Vanessa aos meus olhos era agora a definição de como minha mãe descrevia os santos quando eu era pequena. Vanessa coloca a mão no cristal e um fluxo de energia dourada e escarlate deixa seu corpo e o núcleo do monstro fica cada vez mais luminoso até que eu não sou capaz de olhar em sua direção. Menor purificação sagrada maior Vanessa. Com Vanessa usando sua magia através do círculo mágico, uma luz forte se espalha por este lugar e eu sinto que ela continua se espalhando por todos os lugares. Quando essa energia toca meu corpo eu sinto que todos os sentimentos negativos e qualquer sentimento ruim desaparece. Ah! Argue! Ah! Logo pude ouvir gritos de dor vindos de todos os lugares. Tive que esperar até que a luz se apagasse e vi Vanessa deitada no chão. Então abri um portão para o calabouço e levei Vanessa e Irina para dentro. Tentei afundar na minha sombra mas eu não consegui. Talvez seja por causa daquela luz que ainda não desapareceu. Então eu apenas corro para voar sobre os muros indo para fora, para poder dar a volta com segurança até chegar ao lugar onde o mestre deve estar lutando. Traço o povo Elsaris. Assim que me separei do espírito contratado de Zenos, corro para todos os lugares. Evito lutar contra qualquer guerreiro e só vou atrás dos magos, pois eles têm defesa e vitalidade mais fracas. Os mortos-vivos eu ignoro enquanto continuo procurando até finalmente encontrar um. A única Lamia emergindo de uma cabana no meio de um campo de treinamento. Ela estava totalmente armada liderando um grupo de 30 ou 40 guerreiros de várias raças. Menor choque paralisante maior e, eu uso um ataque mágico do elemento Thunder. Isso enviou uma descarga elétrica em forma de cone na minha frente atingindo todos os inimigos. Enquanto eles estavam paralisados eu joguei 10 punhais enquanto corria até chegar em Lamia. Fui informado que o nome dela era Jade. Sua parte inferior do corpo de cobra tinha escamas verdes. Ela também tinha olhos e cabelos verdes. Seu corpo era bem treinado e ela usava uma lança. Ela sentiu meu ataque e conseguiu se proteger. Eu a ataquei com um chute. Ela usou sua lança para me jogar para cima e eu giro no ar jogando mais 10 punhais matando mais 10 inimigos. Lamia tentou me atacar com sua lança. Ela era experiente em batalha, pois no momento em que me esquivei com força, ela mudou seu movimento para me cortar em vez de me perfurar com a lança. Mesmo admitindo que ela luta bem ainda tenho que pegá-la antes que mais inimigos me vejam. Então eu agarro sua lança e a puxo para mim. Quando ela defende eu dou 3 socos no rabo dela que tentou me acertar por trás. Então eu uso minhas adagas para cortá-la em vários lugares, pois minha velocidade supera a dela. Depois de fazer dezenas de golpes joguei uma bomba de fumaça na cara dela. Aproveitei que ela estava cada vez mais lenta para fazer isso. Usei 3 venenos de sono diferentes para fazê-la desmaiar. Estava tentando não machucá-la muito depois que a vi desmaiar. Usei minha magia de fogo para queimar os últimos 10 inimigos enquanto amarrava essa Lamia de uma maneira que seria mais fácil para mim carregá-la já que seu corpo está muito preenchido. Nesse momento eu sinto algo e então vejo tudo ao meu redor sendo tomado por uma luz forte. Essa luz me acalmava e me deixava um pouco feliz por saber que o plano estava indo bem. Então comecei a correr levando esse corpo que era maior do que o homem. Eu ia usar aquela luz como cobertura para sair da fortaleza sem ser visto. Vontade do Caos. Capítulo 288, Cap 287.
Assalto à Fortaleza de Farus Parte 5. Quando a luz tomou conta de tudo que eu achava difícil de ver, eu não tinha nenhuma capacidade de ver em um ambiente tão cheio de luz. Eu queria atacar Farus, pois ainda sabia sua localização, mas minhas habilidades de detecção estavam me mostrando algumas pessoas entre mim e Farus. Eu não poderia atacar sem saber se eles eram amigos ou inimigos. Ah! Ah! GRRRRRRRRR. Rugido. Enquanto eu estava nesse dilema, comecei a ouvir gritos de dor de todos os lados, até mesmo o rugido de dor que deve ter vindo da criatura gigante que acabou de aparecer. Parece que o plano está dando certo, mas sinto que essa magia é muito mais forte do que quando Vanessa usou na outra batalha. Não é apenas a escala da magia ser maior como planejado. Sinto a presença da deusa Selene nisso leve. O que é essa porra de luz? Faro, meus mortos-vivos que trabalhei tanto para criar e reunir. Faro, diga. As maldições também estão sendo quebradas. Os soldados que reuni. Faro, durante o herege. Faro, por que não posso usar meu poder? Faro, pude ouvir os gritos de fúria de Farus. Parece que desta vez consegui pegá-lo desprevenido. Aposto que ele nunca imaginou que um inimigo criaria um ritual mágico que cobria toda a sua fortaleza. Esse plano me custou centenas de monster cores, além de colocar alguns do meu grupo em risco, mas parece que valeu a pena. Em pouco tempo a luz começa a desaparecer e não ouço mais gritos de dor, até Farus parou de gritar de fúria. Logo pude ver tudo ao meu redor novamente. Vi que quase todos os mortos-vivos desapareceram. Os únicos que vejo são os mortos-vivos grotescos que Farus trouxe que se transformaram em uma pilha de carne podre no chão, fumando roxo. Além de 2 mortos-vivos que está ao lado de Farus, esses eram o Deatiknit e o outro lixo que acabou de ser convocado. Os únicos 2 mortos-vivos ainda de pé, mas a maior parte da armadura do Cavaleiro da Morte foi destruída e os ossos do lixo foram expostos agora que sua roupa de mago se foi. Cada osso em seu corpo estava rachado, os 2 são fumaça saindo do corpo com marcas de queimadura por toda parte. Desviei o olhar deles para ver se Ivan ainda estava seguro. Olhei em volta e vi Ivan completamente ileso coberto por uma barreira dourada. Também pude ver que ele estava tremendo um pouco dentro da barreira. Ele estava segurando um pergaminho que brilhava em suas mãos. Mas então ele rasga o pergaminho fazendo a barreira desaparecer. Então ele cai de joelhos enquanto coloca a mão em seu rosto que se transformou em uma caveira. Parece que a magia de proteção que Lyra e Vanessa criaram funcionou como prometido. Isso é um alívio. Olhei em volta e vi um monte de cinzas no chão que deve ser tudo o que restava dos mortos-vivos. Mas estranhamente também havia quase todas as tropas de Farus deitadas no chão ou em suas posições de combate com os olhos vazios. Havia uma névoa roxa saindo de seus corpos, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Infelizmente, não tive tempo para isso agora. Esta era a oportunidade que estávamos esperando. Eu me viro para o líder da aldeia que estava olhando para mim de uma janela do 3º andar de um prédio. Aceno para ele e olha Farus. Ela se vira para ele e lança um de seus ataques de lâmina de energia que se move como uma cobra enquanto quebra parte da parede e salta correndo em direção a Farus. Então também começo a correr enquanto preparo um feitiço de luz que tenho treinado no passado. Últimos dias. Menor anéis de luz, fatia maior e, o Deatiknit usa sua espada para parar o ataque do líder da vila, mas ele é empurrado para trás 1 metro. Parece que ele não é mais tão forte quanto eu pensava. Eu lancei minha nova magia criando 7 anéis de energia do elemento luz que começam a girar em alta acelera e voam em direção a Farus, que parece estar sofrendo. O Lich bate seu cajado no chão fazendo com que uma parede feita de ossos e carne apareça do nada. Nunca imaginei ver algo assim, mas minha magia penetra na parede grotesca e ouço o som de algo quebrando. Continuo correndo e pulo um muro onde vejo o cajado do Lich cortado em 4 pedaços. Também vejo que ele perdeu um braço e algumas costelas. O Cavaleiro da Morte joga sua espada em mim no ar, mas uma flecha vem voando deixando como rastro um tornado que atinge a espada mandando-a embora. Enquanto isso eu jogo minha espada perfurando a cabeça do Cavaleiro da Morte antes que ele me ataque novamente, mas ele pega minha espada no ar. Sorri porque ele esqueceu que eu não era o único inimigo. A líder da aldeia se aproximou dele e usou sua cauda de cobra para prendê-lo esmagando todo o seu corpo. Ouvi os ossos quebrarem antes que ela soltasse mostrando apenas uma pilha de ossos quebrados e um pedaço de armadura. Enquanto isso,
Chutei as pernas do Lich no momento em que caí no chão na frente dele. Isso o fez cair e usei minha adaga para perfurar o núcleo que vi entre suas costelas. Então o Lich também chegará a uma pilha de ossos no chão. Você é meu Farus. Safira. No momento em que terminei com o Lich, vi Sapiri correr em direção a Farus, mas nesse momento um escudo vem voando entre o líder da vila e Farus. Nesse momento de confusão, vejo uma asa feita de ossos que saiu tão rápido das costas de Farus que quase não vi acontecer. As asas tinham pontas de osso bem afiadas que bateram em uma barreira que se formou na frente do escudo. A barreira se rompe e o escudo é empurrado para trás, atingindo a líder da aldeia, empurrando-a para 5 metros de distância. Eu sabia que aquele escudo pertencia a Ilhus. Parece que ele foi o primeiro a perceber o perigo. Menor raio de luz maior e eu pulo para longe de Farus enquanto conjuro um feitiço nele. Mas então outra asa cresce formando um corpo espectral ao redor das asas. Essa camada de corpo espectral serviu como uma barreira que parou meu ataque. Mas de alguma forma eu estava tendo um pressentimento. Vi que Farus parecia como se ele estivesse com dor e eu finalmente notei uma marca em seu peito brilhando com uma luz negra. Uma esfera de luz negra também saiu do prédio mais alto e veio em direção a Farus, atingindo antes que alguém tivesse tempo de reagir. Nesse momento uma aura sinistra começou a ser emitida do corpo de Farus e ele começou a gritar. Logo vejo ossos saindo do corpo de Farus, rasgando suas roupas e carne brutalmente. Esses ossos assumem uma estranha forma humanoide. Então o corpo espectral que antes estava apenas nas asas começa a cobrir todo o corpo e os ossos. Uma cena estranha é mostrada quando a cor do corpo espectral muda de cor. O normalmente verde começa a escurecer até ficar completamente preto. Tudo isso levou apenas alguns segundos, mas na presença de uma aura que estava ficando cada vez mais sinistra, parecia uma eternidade. Minha aura estava completamente suprimida. Essa aura tinha mais malícia do que eu já senti antes. Era tão pesada como se eu tivesse uma montanha em cima de mim. Eu podia até sentir meus ossos rangendo. O mais horrível de tudo foi a figura que se formou ao redor do corpo de Farus, que desapareceu dentro do corpo espectral. Era exatamente a aparência da estátua que vi dentro do calabouço dos cadáveres. Fiquei paralisado de medo e horror. Senti o mesmo medo que senti quando tentei pegar o Dungeon Core naquela época. Tudo o que eu podia sentir era a morte. Eu sabia que bastava um movimento para tudo aqui ser destruído por essa coisa. Eu estava completamente imponente até que várias energias deixaram meu corpo e se fundiram em minha aura. Isso fez com que a pressão que eu estava sentindo desaparecesse e minha mente, que estava nublada pelo medo, se tornasse mais clara. Eu ainda estava com medo, mas estava tentando me segurar. Eu não poderia ser superado pelo medo aqui. Eu me forcei a olhar ao redor apenas para ver todos no chão como se estivessem sendo esmagados assim como eu. O que está acontecendo? Aí, a primeira coisa que tento fazer é espalhar minha aura para aqueles mais próximos de mim, mantendo minha aura o mais longe possível dessa coisa. Mesmo que não possa ajudar a todos, ainda deve ser capaz de ajudar alguém. Não foi isso que você me prometeu. Faro, vocês foram planos fracos e estragados que levaram séculos para chegar onde estamos. Tudo isso é culpa do herege. Ele se infiltrou na cordilheira sem que eu percebesse. Eu não sabia que ele estaria aqui com um poderoso sacerdote. Faro, mas ainda assim você perdeu. Se eu não tivesse feito nada eu teria perdido todos os crentes que era tão difícil de conseguir. Mas se eu pegar seu corpo, eu ainda posso encontrar outro sacerdote como meu representante. Eu fiz tudo o que você me ordenou fazer. Eu fiz oferendas de milhares de vidas e almas para você, meu senhor. Faro, e eles foram muito úteis. Você nem percebeu como eu usei essas almas para fortalecer e moldar sua alma para ser um vaso mais confortável. Eu esperaria até que você dominasse toda a cordilheira. Até então eu teria conseguido modificar sua alma o suficiente para ser um recipiente digno de mim. Mas agora sou forçado a avançar meus planos antes que essas malditas fadas estraguem tudo. Afinal, eu fiz em seu nome. Você estava planejando me usar desde o início. Farus, Enquanto eu estava tentando aliviar a pressão sobre os outros, eu continuo ouvindo a voz de Farus vindo de dentro da criatura, mas também ouço uma voz diferente vindo das 3 cabeças da criatura em resposta. Ouvindo essa conversa não foi difícil entender que Farus estava sendo usado desde o início. Mas o verdadeiro problema era que agora eu tinha certeza da identidade desse ser. Não era apenas a aparência que era a mesma.
A voz era a mesma que eu ouvi naquele dia dentro da masmorra dos cadáveres. Esse ser na minha frente era o deus maligno Karak. Comecei a me preocupar quando a voz de Farus começou a ficar cada vez menor até que eu não podia mais ouvi-lo. Então a criatura, eu devo dizer o deus maligno, começou a rir alto com suas 3 bocas. Sua voz era bizarra e assustadora. De repente ele para de rir e se vira para mim. Você estragou meus planos 2 vezes, agora escolhido da bruxa da carnificina. Deus Karak, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.